Uma vez salvo, salvo para sempre? Essa pergunta é feita por pessoas que têm dúvida quanto à doutrina chamada calvinista, que assenta sua posição nessa forma: uma vez salvo, salvo para sempre. E a pergunta que se levanta é: a Bíblia aprova essa posição, uma vez salvo, salvo para sempre? Nós temos no capítulo 15 de João, versículos 1 a 6, uma parábola contada por Jesus que diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, a tira. Limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Dentro da leitura que acabamos de fazer, nós notamos a declaração: todo o ramo que não estiver em mim, não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e apanham, lançam no fogo e ardem. Então, nesta palavra de Jesus, ele claramente identifica os discípulos como sendo os ramos da videira. E os cristãos que não produzem fruto, isto é, não servem a Deus fielmente, serão cortados e queimados. Agora, quero dizer, esclarecendo, que há duas maneiras de pecar por parte de um cristão. Há pecados que são cometidos involuntariamente. Quanto a esses pecados que cometemos depois de nos tornarmos cristãos, o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, e no versículo 1, ele lança uma exortação, dizendo: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Então, normalmente, um cristão não deve pecar. Mas, se alguém pecar, e isso ocorre frequentemente, por palavras, por pensamentos, por ações e até por omissões, como diz o apóstolo Tiago: se alguém sabe fazer o bem e não faz, peca. Que pecado? Omissão. Deixou de fazer o que poderia fazer de bem. Então, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Essa é uma situação natural na vida de um cristão. Não somos perfeitos, erramos, mas temos um recurso de ir a Jesus, confessar
os nossos pecados e pedir perdão. Mas há um outro tipo de pecado mencionado na Bíblia, que certos cristãos se acomodam nele e vivendo assim, pecando deliberadamente, propositadamente, já fogem à regra para o perdão, e quanto a estes, a posição deles é irreversível, como nos diz o escritor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 10 do seu livro, versículo 26, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, e o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Aí está o que nós chamamos apostasia, que é o abandono da fé, que pode dar-se por desvios doutrinários e pode se dar por desvios morais, quando a pessoa ela incide repetidamente vivendo no mesmo pecado. E nós lemos então que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, ele fala da hipótese de pessoas que assim uma vez, iluminados pela palavra de Deus, retornaram à vida antiga e seus corações hoje são corações empedernidos, corações fechados. E na linguagem de Paulo, em 1 Timóteo 4:2, tem a sua mente cauterizada. Qualquer sensibilidade advinda do Espírito Santo para nos convencer do pecado é rechaçada, de modo que esta pessoa se torna uma pessoa rebelde, porque deu lugar a um pecado propositado. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Agora, prezado ouvinte, veja a comparação que Pedro faz com pessoas que se afastam deliberadamente do Evangelho. Ele diz então no versículo 22 do capítulo 2 de 2 Pedro: deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Aí está uma situação que Pedro faz
com relação à pessoa que uma vez foi iluminada pela palavra de Deus e hoje está deliberadamente fora porque pecou propositadamente contra Deus. É uma situação terrível. E nós temos então, na Bíblia Sagrada, frequentes advertências para evitar que venhamos a cair. E se não houvesse possibilidade de queda, dado que uma vez salvo, salvo para sempre, as advertências bíblicas perderiam a sua razão. O apóstolo Paulo, por exemplo, no capítulo 10 de 1 Coríntios, versículo 12, ele faz uma advertência: aquele que está em pé, cuidado, não caia. O apóstolo Tiago, na sua primeira carta, falando da tentação que leva ao pecado, ele diz a partir do versículo 13 em diante, até o 15, que nós tenhamos cuidado nesse particular. Ninguém, sendo tentado, diga de Deus, sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera morte. Está aí a maneira como alguém pode se afastar definitivamente do Evangelho. Então, essas recomendações não deveriam existir se o cristão ficasse invulnerável depois da aceitação de Cristo como Salvador. Se uma vez salvo, salvo para sempre, ele não teria nem que se preocupar com tentações, com resistir ao diabo, estar vigilante para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Tenhamos este cuidado e pensemos no que está escrito no livro de Hebreus 3,14, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Aí está, se guardarmos firme até o fim a confiança que a princípio tivemos. Colossenses, capítulo 1, versículo 23, o apóstolo Paulo também lança uma exortação. Se é o condicional, na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então Paulo levanta esse condicional: se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Que Deus possa nos abençoar, que sejamos vigilantes
sóbrios, aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. É isso que a graça de Deus propicia. A graça se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, sóbria, pia e justamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.